da turma AT48, estamos aqui na nossa terceira aula da disciplina Nutrição e Dietética e Enfermagem. E agora nós iremos falar sobre a famosa pirâmide alimentar, né? O que é pirâmide? Por que ela é utilizada? Quais os grupos, né? Ou seja, a etapa que forma a pirâmide, tudo isso nós iremos ver ao longo dessa aula. Lembrando que no final de hoje temos uma atividade complementar de apoio para estudo aí de vocês, tudo bem? Então vamos lá? Opa! Quando pensamos em adotar uma alimentação saudável, ao logo nos vem na cabeça o questionamento por onde começar. Então, quando eu penso, nossa, eu realmente preciso, né, ter um hábito saudável, alimentar adequado, né? Por onde eu vou começar? Então, essa pirâmide alimentar, ela vem como um norte, né, do que é primordial na nossa alimentação, o que a gente deve comer com moderação e o que a gente quase nunca deve comer, né? Exemplo, doces, né? Esse tipo aí de alimento, tá? Por isso, conhecer a pirâmide alimentar é uma ótima forma de se orientar. Ela indica quais são os alimentos que possuem os nutrientes essenciais para o nosso dia a dia, promovendo a saúde e nos prevenindo de doenças. Então, é nela que vai dizer o que eu preciso adquirir mais, né? O que são fontes aí de nutrientes, proteínas, né? De energia para dar sustância ao meu organismo, tá? A pirâmide alimentar pode ser usada para orientar sobre como compor uma alimentação saudável de forma equilibrada, adequada, variada, moderada, harmoniosa e colorida, né? E é claro que não é porque a base ali ela vai falar de questões de trigo, né, arroz, que eu vou exagerar nessa alimentação, tá? Então, pensando lá na base, né, eu tô falando ali de arroz, trigo, massa, né? Tudo isso são coisas que eu preciso comer em moderação, tá? O segundo grupo ali, a segunda etapa que faz parte da minha pirâmide, entre os legumes e verduras e as frutas, né? Que são recomendadas 3 porções diárias, né? A terceira fase ali da minha pirâmide, ela é composta por leite, queijos, iogurte, né? Por carne, ovos, né, feijões, né, tudo isso está na minha terceira fase ali, no meu terceiro grupo. E no meu último grupo, que são coisas que eu preciso evitar, reduzir, envolve a questão de óleos, gorduras, né, açúcares, né, doces, tudo isso eu preciso evitar, comer menos, em moderação, tá? Ela orienta a quantidade de alimentos a serem consumidos diariamente em porções adequadas. Dessa forma, ela permite visualizar o que e quando se deve comer. Ela indica ainda o consumo adequado de água e da prática de exercícios físicos, como forma de hábitos saudáveis. Se aplicado de forma geral, às pessoas que não tenham problemas de saúde, né? Então, não é porque eu não sou, por exemplo, obesa, né? O meu IMC está adequado, né? Meu índice de massa corporal está dentro do recomendado, que eu não precise seguir essa pirâmide, né? Lembrando que mesmo eu tendo a minha massa corporal adequada, né? Pode ter alteração aí em glicérios, né? Em triglicéridos, né? Em questões, né, de tireoide, né, tudo isso a gente precisa levar uma alimentação adequada, tá? E esse novo exemplo aqui da pirâmide é a atualização, né, é a versão mais atualizada que se tem, que foi colocado na base da pirâmide, né, que é a coisa principal, fundamental, a ingestão de água e a prática de exercícios físicos antes de se ter essa alimentação saudável, tá? Então, vamos falar um pouquinho sobre a composição da pirâmide alimentar. Na base da pirâmide estão a água e a atividade física. Compondo a maior parte do corpo humano, a água é um nutriente essencial para os processos fisiológicos de digestão, absorção e excreção, além das reações químicas em geral, a manutenção da temperatura corporal. Então, água, né, é primordial para o organismo, tá?
Recomenda-se, de acordo com a pirâmide alimentar, uma ingestão de aproximadamente 2 litros de água por dia, nos intervalos das refeições. A atividade física aliada a uma alimentação saudável, é de grande importância para a melhoria da qualidade de vida e manutenção da saúde. Recomenda-se, portanto, um mínimo de 150 minutos de atividade física por semana, né? Então, eu posso fazer aí, né, 30 minutos um dia, né, 30 minutos em outro dia, né, 30 minutos no outro momento, né? Então, eu não preciso fazer os 150 minutos em um único dia, ele é por semana, tá? Já os alimentos estão organizados em 4 níveis e 8 grupos alimentares. São divididos em energéticos, constituídos pelos carboidratos, a base ali da minha pirâmide, né? Reguladores, constituídos pelas vitaminas, minerais e fibras, verduras, frutas, legumes. Os construtores, né, que são proteínas de origem vegetal e animal, então leite, ovos, tudo que é derivado, né? E energéticos, compostos pelos açúcares, gorduras em geral, que devem ser evitados, tá? Cereais, pães e tubérculos. É o maior grupo alimentar e compõe a base da pirâmide alimentar. São os nutrientes energéticos. Neles, encontram-se os alimentos fontes de carboidratos como aveia, pão, arroz, farinhas integrais, batata doce, entre outros. Na pirâmide, o consumo desses é priorizado, pois são as principais fontes de energia do organismo, como carboidratos complexos, que é os ricos em fibras, vitaminas de complexo B e fibras. E é claro que a gente precisa ter uma alimentação balanceada, tá? Não é porque lá fala sobre pão, arroz, aveia, né? Integrais, né? Farinhas integrais. Então, são coisas que eu preciso ter uma alimentação balanceada. Hortaliças. Neste encontram-se as verduras e os legumes. Ao consumi-los, seu organismo receberá vitaminas, minerais e fibras. São essenciais para a regulação de diversas funções metabólicas e funcionamento adequado do organismo. Frutas. Assim como as hortaliças, as frutas são fontes de fibras, vitaminas e minerais, essenciais ao equilíbrio e funcionamento regular do organismo. Leguminosas. Nesse grupo encontra-se os grãos como feijões, lentilhas, grão de bico, soja e oleaginosas, né? Além do aporte proteico, são boas fontes de fibra. As leguminosas são fontes de proteína de origem vegetal. Carnes e ovos. Esse é o principal grupo, fonte de proteína de origem animal. E é um nutriente essencial para a formação de tecidos, enzimas e até mesmo de anticorpos. Tanto que os vegetarianos, né, que não ingerem carne, normalmente eles tomam algum suplemento aí, seja ela de vitamina, de enzimas, tá? São ricas também em ferro e vitamina B6 e B12, que tem efeito preventivo às anemias. De acordo com a pirâmide, seu consumo deve ser de no máximo 2 vezes ao dia, pois esses alimentos são geralmente ricos em gorduras saturadas e colesterol, por isso prefira carnes magras, né? Não é porque lá na pirâmide está dizendo que a carne, os ovos são adequados que eu vou sempre comer aquele churrasquinho com aquela, né, gordurinha, né? A gente sempre tem que se atentar aí à questão do colesterol também, tá? Leite e derivados. Os alimentos desse grupo também fornecem proteínas ao organismo, além de cálcio, nutriente fundamental para a constituição óssea e dentes. O consumo deve ser moderado, né? Pois nos integrais há presença de gordura saturada e colesterol. Por isso, prefira leite e derivados desnatados. Óleos e gorduras, tanto óleos e gorduras como açúcares e doces, a gente precisa evitar o máximo, né? Tanto que ela tá lá na última etapa da pirâmide, né? Justamente para serem evitadas, né? São alimentos fontes de energia e são responsáveis pelo transporte de vitamina do complexo B.
Por serem ricos em calorias, sua digestão deve ser moderada e equilibrada. É preferível optar pelos alimentos de fontes de gorduras boas, como óleo vegetal, azeite de oliva, linhaça, castanha, amêndoas. Então, não é que eu vou deixar de ingerir, mas se caso eu tenha essa ingestão, né, de ingerir esse alimento, eu preciso optar por alimentos saudáveis. As castanhas, elas têm alto teor de gordura, só que são gorduras boas, tá? Açúcares e doces. Esse grupo na pirâmide alimentar é composta por açúcar, mel, doces e produtos açucarados como achocolatados, por exemplo. São carboidratos simples e não têm fibras. São pobres em nutrientes e seu consumo deve ser esporádico, né? Então, tudo isso que a gente vê, né, muitas pessoas, né, ou até mesmo a gente se pega invertendo um pouco a pirâmide, né, exagerando um pouco mais em certos alimentos, não se atentando com outros, né. E agora a gente vai falar, só para finalizar aqui a nossa aula, sobre 3 benefícios da pirâmide alimentar. As informações contidas na pirâmide alimentar facilitam o entendimento dos nutrientes oferecidos, já que os alimentos são divididos em grupos, podendo reduzir o risco de obesidade e de carências nutricionais. Facilita na escolha de alimentos para ingestão diária, que permite uma alimentação saudável e, portanto, um físico melhor preparado e apto a realizar atividade física sem grandes esforços. E essa atividade física que eu comento, né, que eu deixo descrito aí, não é um exercício de alta intensidade, não. Essa atividade física seria assim, limpar até mesmo uma casa, ir até o supermercado, são coisas simples, né, que antes, né, poderia te causar um desconforto, uma falta de ar, sudorese intensa, né. Então, com a alimentação, ela ajuda você a ter energia e disposição adequada para fazer atividades diárias básicas, tá? Auxilia no consumo equilibrado de alimentos e promove menor ingestão de gorduras saturadas e colesterol, incentivando maior consumo de frutas, legumes e verduras. Desta forma, o risco de doença como diabetes e colesterol é menor, né? Então, quando o paciente ele tem histórico aí de diabetes, hipertensão, com alimentação adequada, ele pode até deixar de fazer alguns usos, né, de medicações aí que antes eram utilizadas por um desequilíbrio aí hormonal do organismo, né? É claro que diabetes e hipertensão, dificilmente esse paciente ele vai se livrar dessa comorbidade, porém tem como controlá-la através aí de uma alimentação. E esse último slide aí eu deixei aí para nós evitarmos, né, e até mesmo eliminarmos os alimentos embutidos e enlatados. Já existem estudos confirmando que os alimentos embutidos, né, presunto, enfim, né, salsicha, tudo que é embutido, ele eleva o risco de câncer, né, de uma pessoa desenvolver o câncer. É um fator de risco, tá? Então, tudo que é enlatado, embutido, a gente precisa evitar. Tem um ditado que fala que a gente precisa descascar mais ao invés de abrir, né, mais. Então, é mais preferencial você descascar um alimento, fazer um alimento, do que abrir uma embalagem, né, abrir uma lata, né. Eu até brinco que eu não me conformo como as pessoas conseguem comer feijão enlatado, né. Existem pessoas que adoram feijão enlatado, né? Mas isso é algo embutido, industrializado, né? Não é uma coisa natural, não é um alimento natural, tá bom? Espero que vocês tenham gostado dessa aula. Qualquer dúvida, pode deixar uma perguntinha aí no portal, me mandar um e-mail que a gente vai se falando, tudo bem? Beijinho pra vocês e até a próxima aula.